Dízimo, dependência e desespero. A economia oculta do charlatanismo religioso. Todo sistema de exploração precisa de um modelo econômico sustentável, e o charlatanismo religioso desenvolveu ao longo de décadas um dos mais eficientes já criados. Diferente de um golpe financeiro convencional, que costuma ser pontual e de curta duração, a exploração religiosa se estrutura como um fluxo contínuo, renovado semanalmente através de cultos e reforçado por um sistema de crenças que torna o próprio questionamento do modelo um ato de fé insuficiente. É uma engenharia financeira disfarçada de espiritualidade, e entender seus mecanismos é o primeiro passo para não alimentá-la. O ponto de partida dessa economia é sempre a promessa de retorno multiplicado. A lógica apresentada aos fiéis costuma seguir uma estrutura quase matemática, embora nunca comprovável. Quanto maior a oferta, maior a bênção recebida em troca. Esse mecanismo, quando analisado sob a ótica da racionalidade financeira básica, apresenta todas as características de um esquema com garantias inverificáveis. A diferença é que, em vez de prometer retorno em ações ou criptomoedas, promete retorno em favor divino, uma moeda impossível de auditar, o que blinda o sistema de qualquer responsabilização concreta quando o retorno prometido simplesmente não acontece. Para o homem que já reconstruiu sua relação com o dinheiro depois de alguma perda significativa, um divórcio caro, uma sociedade empresarial fracassada, uma dívida herdada, esse tipo de promessa deveria acionar um alarme imediato. A disciplina estoica sobre desejo e expectativa é particularmente útil aqui. Epicteto ensinava que sofremos não pelos eventos em si, mas por desejarmos resultados que não estão sob nosso controle direto. Prometer que uma oferta financeira específica resultará em prosperidade futura é justamente cultivar esse tipo de desejo mal direcionado, transferindo o foco da ação racional e do trabalho disciplinado para uma expectativa mágica de retorno passivo. Há também um componente de status social embutido nessa economia que merece análise cuidadosa. Em muitas dessas estruturas, o valor da oferta se torna publicamente conhecido, ainda que informalmente, criando uma hierarquia social dentro da própria comunidade religiosa, baseada na generosidade financeira demonstrada. Isso ativa um mecanismo psicológico poderoso, ligado à necessidade humana de reconhecimento social e, especificamente no caso masculino, a associação cultural entre generosidade financeira e valor pessoal. Um homem que teme ser visto como de pouca fé ou mesquinho diante de sua comunidade pode se ver pressionado a doar valores incompatíveis com sua realidade financeira real, numa dinâmica de pressão de grupo raramente reconhecida como tal. O MGTOW, em sua vertente mais analítica e menos reativa, sempre insistiu na importância de auditar racionalmente para onde vai o próprio dinheiro e o próprio tempo, recusando obrigações sociais criadas artificialmente através de culpa ou pressão de pertencimento. Essa auditoria racional é exatamente o antídoto necessário contra a economia do charlatanismo religioso. Perguntas simples, mas incômodas, deveriam anteceder qualquer contribuição financeira significativa. Existe transparência real sobre o uso desse dinheiro? Existe algum mecanismo de prestação de contas acessível aos próprios doadores? O padrão de vida da liderança é compatível com a renda média da comunidade que sustenta essa liderança? Ou existe uma discrepância flagrante que sugere extração em vez de administração compartilhada? É revelador observar como estruturas religiosas genuinamente saudáveis, historicamente, sempre tiveram mecanismos claros de prestação de contas comunitária. Tradições monásticas antigas, por exemplo, praticavam votos de pobreza justamente para eliminar qualquer suspeita de enriquecimento pessoal por parte de seus líderes espirituais. O contraste com o modelo contemporâneo de prosperidade individual do pregador financiada pela pobreza coletiva do rebanho não poderia ser mais evidente, e ainda assim, esse contraste raramente é discutido abertamente dentro das próprias comunidades afetadas, justamente pelo medo social e espiritual cultivado em torno de qualquer questionamento. Vale reforçar mais uma vez que essa crítica não se estende à totalidade das instituições religiosas, muitas das quais operam com genuína transparência e dedicação ao bem-estar de suas comunidades, muitas vezes com recursos financeiros modestos e líderes que vivem de forma simples e coerente com o que pregam. A distinção importante não está na existência da cobrança de dízimo em si, prática antiga e presente em diversas tradições religiosas legítimas, mas na ausência de transparência, na desproporção entre promessa e entrega, e na manipulação emocional sistemática usada para maximizar a extração financeira. Do ponto de vista prático, a defesa mais eficaz contra essa economia oculta é a mesma recomendada pela tradição estoica para qualquer decisão importante da vida. Desacelerar antes de agir, examinar o próprio impulso emocional antes de convertê-lo em ação concreta,
E, sobretudo, desconfiar de qualquer promessa que pareça boa demais para ser verdadeira. Especialmente quando essa promessa exige um pagamento antecipado como pré-condição para sua realização. Nenhuma tradição espiritual séria e genuína jamais condicionou a bondade divina a um valor específico depositado numa conta bancária. No fim, reconstruir a própria soberania financeira, um dos pilares centrais tanto do pensamento estoico quanto das correntes contemporâneas de independência masculina, exige romper com qualquer sistema que se alimente da vulnerabilidade emocional para justificar a extração econômica contínua. Isso não significa abandonar a fé ou a busca por sentido espiritual. Significa, isso sim, buscar essas respostas em estruturas que respeitem a autonomia e a razão do indivíduo, em vez de estruturas construídas, ainda que sutilmente, para explorá-las.